O milionário congela ao ouvir a mendiga negra dizer, verdade que só filho falecido contaria. Era uma manhã ensolarada em São Paulo, mas a luz radiante não conseguia penetrar na escuridão que envolvia Alexandre. Ele caminhava apressado entre os edifícios espelhados, o peso da solidão em seu coração, ainda cravado pela dor de perder sua esposa e filha em um trágico acidente. Seu olhar estava distante, fixo em nada, enquanto as pessoas passavam correndo, cada uma com suas próprias histórias e lutas. No meio da multidão, um grito agudo o fez parar. Ei, você, olhe para mim! Foi então que Alexandre encontrou os olhos de Lucia, uma menina de 10 anos, com a pele bronzeada pelo sol e cabelo bagunçado. Ela parecia deslocada, como se a cidade inteira fosse um palco onde ela não pertencia. O olhar dela o atingiu como um raio, fazendo seu coração disparar. A expressão em seu rosto, uma mistura de desconfiança e ferida. Eram ecos direto da filha. Uma lembrança? Um pesadelo? Vá embora, seu rico! Não quero nada de você! Lucia gritou, sua voz carregada de raiva e dor. As palavras dela eram como facadas, mas havia uma verdade crua ali. Alexandre sentiu um nó na garganta. Essa menina, que parecia tão perdida, refletia a passagem de sua própria vida. Tinha medo de se aproximar mais, mas também não podia ficar parado, assistindo a tudo de longe. Surgiu uma conexão, algo visceral. Ele tentou se aproximar, mas Lucia virou as costas, fugindo para as ruas empoeiradas. O brilho de seus olhos se perdeu na correria da cidade. E assim, Alexandre se viu paralisado, perdido em um turbilhão de sentimentos que não sabia como lidar. A cada dia, ele pensava nela e em como poderia ajudar. Mas sempre havia aquela barreira, a desconfiança enraizada na alma de Lucia. Por um acaso que parecia premeditado, uma carta chegou à sua porta, um misto de surpresa e desespero. Nela, revelações sobre uma história não contada. A mãe de Lucia, Camila, havia guardado um segredo. Alexandre, atordoado, leu a carta. Lucia era sua filha biológica, um amor profundo que nunca se concretizara. A culpa e o remorso começaram a corroer sua essência. Como ele poderia se redimir? Decidido a estabelecer um laço, ele procurou a cuidadora Marina, uma mulher sábia que conhecia a história de Camila. Ela se tornou uma ponte entre pai e filha. Acredite, Lucia precisa de você, dizia Marina com um olhar compreensivo. Mas, mesmo com essa esperança, todo passo adiante parecia desafiar seu passado. Nos momentos simples, como cozinhar juntos, havia uma chance de cura. Mas, numa confluência precipitada de eventos, uma nova descoberta sobre o acidente que tirou a vida de sua família ameaçava desmantelar esse frágil vínculo. Os fantasmas do passado o perseguiam, ecoando em seu próprio silêncio. Nesse cenário caótico, Alexandre percebeu que a verdade, embora libertadora, também podia ser devastadora. E enquanto Lucia guardava seu próprio fardo de dor e desconfiança, um novo mistério surgia. O que realmente aconteceu na noite fatídica? Estariam eles prontos para enfrentar não apenas seu passado, mas também a sombra que pairava sobre seu futuro? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O cheiro do asfalto quente invadia os pulmões de Alexandre enquanto ele vagava sem destino pelas ruas de São Paulo. O coração ainda pesava. A ligação com Lucia tinha algo de inegável.
mas ele sentia que estava cavando um buraco mais profundo entre eles. Era como se uma maldição estivesse sobre eles, um passado envolvendo cada passo que ele tentava dar. Ele decidiu que precisava falar com Lucia novamente, mas não sabia como. Marina tinha sido uma ajuda, mas a ideia de encarar a menina após aquela primeira interação o deixava nervoso. O que eu vou dizer? Onde começo? Ele vagava em seus pensamentos, até que uma ideia lhe ocorreu. Um encontro em um parque, um lugar neutro, onde a dor da cidade desaparecia em meio às árvores. Eu preciso tentar, murmurou para si, em um impulso de coragem. E assim, na tarde seguinte, Alexandre se dirigiu ao parque. Sentou-se em um banco, o coração acelerado. Olhava em volta, ansioso. Ele viu crianças brincando, famílias rindo, mas no fundo, seu olhar sussurrava uma chamada por Lucia. Quando menos esperava, ela apareceu, ainda com aquele ar desconfiante. O que aconteceu a seguir foi como um raio. Enquanto ele tentava encontrar as palavras certas, um grito ecoou no parque. Lucia! Os olhos de Alexandre se viraram na direção da voz. Foi então que um homem alto e robusto, com uma expressão furiosa, surgiu do nada. Ele se aproximou rapidamente da menina, agarrando-a pelo braço. — O que você está fazendo aqui? Rosnou o homem, sem prestar atenção a Alexandre. — Papai, por favor! Lucia gritou, tentando se desvencilhar. O pânico se instalou em seu olhar juvenil. Alexandre se levantou imediatamente, a adrenalina disparando em seu corpo. Sem pensar, ele avançou até o homem. — Solte-a! O que você está fazendo com ela? O homem olhou para Alexandre, olhos cheios de rancor. — Quem é você para se meter? Essa menina não é sua. Volte para sua vida de rico e me deixe em paz. A agitação aumentou. Pessoas começaram a se aglomerar ao redor, murmurando, anônimos em seu choque. As expressões delas variavam de curiosidade a compaixão. — Você não sabe o que está fazendo! Alexandre gritou, o nó no estômago crescendo. — Eu sei muito bem! O homem retrucou, lançando um olhar ameaçador para Lucia. — Não é sua filha, e nunca será. Os olhos de Lucia se encheram de lágrimas. No fundo, Alexandre sentiu que havia um segredo ali, algo além do que ele poderia imaginar. Mas então, antes que Alexandre pudesse responder, um som pesado irrompeu do chão, e um tiro ecoou pelo parque. O homem cambaleou para trás, um olhar de incredulidade em seu rosto, enquanto a multidão explodiu em pânico. As pessoas gritavam, correndo em todas as direções. O mundo ao redor ficou em câmera lenta. Alexandre se lançou na direção de Lucia, mas o homem estava caindo, e o caos reinava ao seu redor. O que ele descobriu a seguir o abalaria para sempre. Lucia não era apenas uma garota perdida. Ela era o centro de uma teia muito mais complexa do que ele jamais poderia imaginar. E alguém estava disposto a fazer qualquer coisa para mantê-la longe dele. O que realmente aconteceu na noite do acidente? O que mais estava escondido sob a superfície? Enquanto o terror se espalhava ao seu redor, uma nova e ardente dúvida queimava dentro dele. Quem realmente era Lucia? O tiro ecoou pelo parque, e o mundo de Alexandre desabou em um instante. O homem caiu, o sangue jorrando de seu peito, enquanto a multidão se dispersava em gritos e passos apressados. Lucia ficou paralisada, seus olhos arregalados de horror. Alexandre sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O pânico tomou conta dele, e sua mente girou como uma tempestade. — Lucia! Ele gritou, avançando em direção a ela, mas uma mão agarrava seu braço. Era Marina, a cuidadora. Seu rosto era um retrato de preocupação. — Precisa se acalmar! Ela pediu, sua voz sufocada pelo caos ao redor, mas Alexandre não conseguia ouvir. Cada batida do seu coração ressoava como um tambor de guerra. Ele estava focado apenas em Lucia, que ainda não se movia.
Quando conseguiu chegar até ela, se agachou, tentando encontrar os olhos dela. Mas o que viu o paralisou. No lugar da raiva, havia tristeza. Um vácuo profundo que ele jamais havia notado. Lucia, precisamos sair daqui, ele disse, tocando seu ombro. A menina, com os olhos marejados, ao invés de buscar segurança nos braços dele, recuou, o olhar vazio. Ele não era só um homem qualquer. Ela gaguejou, as palavras saindo como um sussurro quebrado. Ele era meu pai. O mundo simplesmente parou para Alexandre. As engrenagens do tempo pareciam emperrar. Aquela foi a última coisa que ele esperava ouvir. A revelação atingiu como um raio, e ele se viu em um turbilhão de confusão. O quê? Ele começou, mas Lucia tomou fôlego, deixando escapar uma verdade pesada, como um segredo guardado por muito tempo. Eu não sabia, nunca soube. Não sabemos quem você é na verdade. As palavras saíram em um jorro enquanto a adrenalina mantinha o terror fresco em suas veias. Ali, cercados pela multidão em pânico, Alexandre sentia o peso da verdade se acumulando. Ele era o pai dela, mas o homem que havia caído no chão era a ligação que ela pensava que nunca poderia romper. Se aquele homem era realmente o pai dela, qual era o seu papel? Os murmúrios da multidão aumentavam. Você viu? Olá! Ele estava atrás dela. Quem era aquele homem? As questões perfuravam a cabeça de Alexandre. Lucia, Ele começou, buscando um jeito de continuar, mas Lucia o interrompeu. Você não entende, gritou, a angústia reverberando em sua voz. Ele só queria me proteger, mas ele também mentiu para mim. A declaração caiu como uma bomba. O homem era seu pai, mas também era um mentiroso. Fatos inexplorados, mentiras não ditas. O que mais ela teria que contar? A multidão começava a se agitar novamente, e Alexandre olhou para Marina, que o puxava para longe. Os gritos continuavam, a tensão quase se materializando. Ele sabia que precisava extrair Lucia daquele lugar, mas o seu coração estava dividindo pedaços. Como eles iriam reconstruir essa conexão agora, com segredos e desconfianças pairando sobre eles como sombras? Lucia, eu quero ajudá-la, ele disse, a sinceridade em seu tom. Mas antes que ela pudesse responder, uma sirene soou ao longe, e o pânico atingiu um novo nível. Gritos e correria se transformaram em um som emaranhado. O que mais ia acontecer? Alexandre olhou para Lucia, seus olhos refletindo uma tempestade de emoções. Ele sabia que tinha que agir rápido, mas também precisava entender. A verdade dela o deixava mais perdido do que antes. E ali estava uma nova pergunta surgindo. O que mais ele não sabia sobre Lucia? Tanta dor, tanto medo, e agora um pai perdido que sabia mais do que se deixava parecer. A conexão dele com Lucia nunca seria a mesma. Mas e se fossem os segredos que os afastavam ou os uniam? O futuro era uma tela em branco, mas havia um mistério a ser desenrolado. A sirene se aproximando ecoava como um aviso. A história deles estava apenas começando, e novos desafios estavam à frente. Enquanto a sirene se aproximava, o ar parecia mais denso. A tensão era palpável, e o caos que se desenrolava ao seu redor só aumentava. Alexandre olhou para Lucia, seus olhos refletindo medo e confusão. Ele queria tranquilizá-la, mas sabia que a situação tinha se tornado muito mais complicada do que poderia imaginar. Precisamos ir, Lucia. Agora, ele dissera, puxando-a pelo braço. Os gritos se misturavam ao som das sirenes. As pessoas corriam em todas as direções, mas Lucia estava paralisada. Ele a forçou a se mover, mas ela hesitou, quase como se estivesse presa em um pesadelo. Ele era meu pai, repetiu, a voz trêmula. Seu mundo estava desmoronando. As lágrimas escorriam pelo rosto dela,
e Alexandre podia sentir a dor transbordando dela. Eu sei, mas temos que sair daqui, disse ele, tentando ser firme. Mas sua mente estava emaranhada em pensamentos. O homem que havia caído, qual era a verdade? Quem ele realmente era? Por que seu coração batia tão rápido? Foi quando, de repente, um grito mais alto cortou o ar como uma lâmina. Ele não está morto. A frase ecoou entre a multidão, e todos pararam. Alexandre e Lucia se entreolharam, os olhos dela cheios de desespero. "O que você quer dizer?" murmurou ele, o medo crescendo dentro dele. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e um olhar desolado, que se lançou pelo meio da multidão. Ela chegou até o corpo do homem caído e, em um movimento inesperado, ele se levantou lentamente, o olhar ainda fixo. O que estava acontecendo? Como alguém poderia se levantar assim após ser atingido por um tiro? Um murmúrio percorreu a multidão enquanto a mulher começava a gritar: "Vocês não entendem! Ele não pode morrer! Ele é parte de algo maior!" As palavras dela flutuavam no ar, como folhas levadas pelo vento. O homem olhou em volta, seus olhos brilhando com um misto de fúria e determinação. Alexandre sentiu seu coração acelerar ainda mais. "Do que ele está falando?" perguntou, sem saber se estava se dirigindo a si mesmo ou a Lucia. Ele é parte da máfia!" Lucia sussurrou. A revelação fez o chão tremer sob os pés de Alexandre. O homem não era apenas um pai problemático. Ele era um criminoso. Aquilo mudava tudo. Os murmúrios da multidão se tornaram um clamor. "Vamos embora, é perigoso!" Mas Alexandre não conseguia se mover. Como lidar com a nova verdade sobre Lucia e seu pai? O caos do instante anterior agora parecia um pequeno abalo em comparação com a tempestade que se desenrolava. O homem, agora ereto, olhou diretamente para Alexandre. Seu olhar não era mais de ameaça, mas de algo muito mais profundo. Havia uma conexão que agora se revelava. Era como se, de alguma forma, ele soubesse quem Alexandre realmente era. "Você é dele", o homem disse, a voz rouca. "E ela também. Não pode fugir da verdade, Alexandre." Os olhos de Lucia se arregalaram, e Alexandre sentiu um arrepio na espinha. Como exatamente aquele homem sabia seu nome? E que verdade era aquela? A sirene continuava a tocar, mas agora tudo parecia distante. Apenas o homem, Lucia e a revelação terrível de seus laços e segredos pairavam no ar. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que ninguém esperava. Em um instante, tudo parecia claro e, ao mesmo tempo, confuso. Alexandre ficou paralisado, a mente girando em torno da frase do homem. O que todas aquelas palavras significavam? E mais importante, eles estavam seguros ali, naquele momento. Enquanto o mundo desmoronava ao redor deles, Alexandre percebeu que a verdade que ele mais temia poderia ser a única coisa que poderia salvá-los. Mas que verdade era essa? Ele tinha que entender. O que ele ia descobrir poderia mudar tudo. As sirenes se aproximavam, e ele sabia que tinha que se mover, mas o terror e a curiosidade o mantinham preso. As perguntas pairavam no ar como relâmpagos prontos para desabar. O que mais estava por vir? O que ele realmente sabia sobre sua própria história? A tempestade estava apenas começando. Enquanto a sirene se aproximava, o caos do parque criava uma bola de tensão. Alexandre mal conseguia processar o que acabara de ouvir. O homem caído era pai de Lucia? Aquela revelação o atingiu como um soco no estômago. Ele queria acreditar que era apenas um pesadelo,
que algo muito maior estava em jogo. O homem, agora erguendo-se com dificuldade, encarou Lucia. Por um instante, os olhos dela brilharam com uma mistura de esperança e medo. E então, algo nos olhos do homem mudou. Ele parecia ter encontrado uma força renovada. "O que você fez, Lucia?" gritou o homem, e sua voz soou como uma tempestade. "Você, diabo! Por que você não me contou?" Alexandre tomou um passo à frente, protegendo Lucia. "Pare! Ela não tem culpa de nada." Mas o homem não estava ouvindo. Lucia, que agora tremia, apenas balançou a cabeça. "Eu não sabia, papai! Eu não sabia!" Ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E então, o inesperado. O homem cambaleou e se apoiou em uma árvore, emitindo um grito profundo. De repente, algo se moveu entre eles, um flash de metal. Alexandre percebeu tarde demais. Um braço se estendeu e, antes que pudesse reagir, o homem inclinou-se para a frente, caindo novamente. Mas não por causa da queda. Era uma faca. A lâmina reluzente cravou-se em seu peito, com um movimento rápido. "O que foi isso?" gritou Alexandre, enquanto a multidão em volta parecia surda. Por um momento, tudo parou. O rastro de sangue no chão causou uma onda de gritos. O caos havia alcançado um novo nível. Lucia estava paralisada, sem reação. Alexandre sentiu seu coração disparar. Ele mal conseguia olhar para a cena. Seu mundo estava derretendo. "Lucia, venha!" ele gritou, puxando-a para seu lado, mas seus pés pareciam colados ao chão. A mulher que havia corrido até o corpo do homem agora estava pronta para atacar. Com um olhar furioso, a desconhecida avançou, gritando palavras incompreensíveis. Mas de alguma forma ele viu a verdade em seus olhos. "Ele não era seu pai!" bradou, e as palavras ecoaram como um trovão. Um novo relance de choque percorreu a multidão. O homem no chão começou a se contorcer, os olhos arregalados, e naquele instante tudo tornou-se mais sinistro. Havia segredos ocultos muito mais profundos do que Alexandre havia imaginado. O homem não era só um pai envolvido em situações problemáticas. Ele estava ligado a algo aterrador. "O que você quer dizer com isso?" gritou Alexandre, sentindo-se como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. "Ele não é seu pai e nunca foi", a mulher repetiu, gesticulando de forma dramática. "Ele é um impostor, um traidor." Alexandre olhou para Lucia, que agora olhava para ele com um misto de desespero e confusão. O homem que acreditava ser seu pai estava de fato representando outra face por trás de uma localização criminal. O que tudo isso significava? Como as peças se encaixavam? "Lucia, o que você sabe sobre isso?" Alexandre perguntou, sua voz tremendo. Ela balançou a cabeça, confusa. O homem continuava a sangrar, cada respiração sua pesando no ar. E então, com um último esforço, ele falou, suas palavras horríveis e cheias de dor. "Você não pode me deixar assim, Lucia. Você é a única. E eu." As palavras escaparam e um silêncio profundo caiu sobre o parque. A mulher, agora pálida, ficou parada, congelada em seu lugar. A revelação de que o homem não era de fato o pai de Lucia queimou no ar como fogo. "O que você quer dizer?" Alexandre gritou, pressionando a necessidade de respostas. Mas o sussurro de um apenas "Cuidado, eles vêm", fez com que a atenção da multidão mudasse rapidamente. As sirenes se tornaram mais próximas. Alexandre tomou Lucia pela mão. "Temos que ir, agora." Mas enquanto se afastavam, a incerteza pairava. Segredos, mentiras e a verdadeira identidade de Lucia estavam prestes a desmoronar. Que caminho eles tomariam agora, com o mundo em sombras ao seu redor? E, acima de tudo, quem realmente era Lucia? Uma nova corrida havia começado, e ela estava apenas começando a revelar seu verdadeiro eu. A sirene ainda ecoava,
quando Alexandre puxou Lucia, tentando mantê-la a salvo. O caos ao redor deles parecia cada vez mais intenso. A mulher que havia chamado a atenção da multidão se agachou ao lado do homem caído, o olhar fixo nele, como se estivesse esperando um milagre. Mas o que aconteceu em seguida deixou todos em estado de choque. O homem, com um esforço angustiado, ergueu a mão e algo brilhou sobre o sol. Um gesto rápido, um movimento de desespero, e antes que Alexandre pudesse gritar para Lucia se afastar, o homem mordeu seus lábios e disparou. Você não pode me deixar morrer, Lucia. Essas palavras cortaram como uma faca. No mesmo instante, a mulher ao lado dele soltou um grito estridente enquanto um brilho intenso surge em sua mão. Ela atirou uma granada para o centro do parque. Um segundo depois, uma explosão ensurdecedora irrompeu. O mundo virou uma bola de fogo e fumaça. Alexandre sentiu o chão se abrir sob seus pés e o vento quente o empurrar para trás. O barulho era ensurdecedor e seu corpo reagiu instintivamente, protegendo Lucia como se a vida dela dependesse daquilo. As pessoas ao redor começaram a gritar, algumas desmaiando, outras correndo para onde podiam, em busca de segurança. A adrenalina disparou em Alexandre. Puxou Lucia, tirando-a do caminho daquela carnificina. O caos tomava conta, e no meio daquele tumulto, ele ouviu a mulher gritar novamente com uma voz quase maníaca. Ele não pode morrer. Ele é a chave! As palavras ressoaram na mente de Alexandre enquanto ele se perguntava o que, exatamente, aquela mulher queria dizer. A explosão ainda ecoava em sua cabeça, e a imagem do homem caído e ferido, tentando alcançar Lucia, queimava em sua memória. Ele se virou para ela, seus olhos arregalados, marcados pela confusão. O que está acontecendo? Quem era aquele homem? Sua voz soava tensa, quase um sussurro. Eu não sei, Lucia conseguiu responder. Suas mãos tremiam. Os gritos na multidão se misturavam às sirenes distantes que se aproximavam. Alexandre precisava entender. Mas mais perguntas surgiam sem parar. Quem era aquela mulher? E o que significava ser a chave? Enquanto ele tentava arrastar Lucia para longe, um pensamento sinistro assaltou sua mente. E se tudo o que ele acreditava saber estivesse errado? E se Lucia não fosse quem ele pensava? O choque a atormentava. Talvez ela não fosse a única a ter segredos. De repente, uma figura desviou da multidão. Era um homem, bem vestido e com um olhar conhecedor. Sua presença imponente se destacava em meio ao pânico. Ele parecia calmo, como se tudo aquilo fosse apenas uma cena de um filme. Alexandre sentiu um aperto no peito. O homem olhou direto para ele, reconhecendo algo em seu olhar. Você é o pai dela, não é? Perguntou o homem, com uma voz profunda e tranquila, ignorando o tumulto. Alexandre ficou sem palavras. A interjeição era como uma sentença. Mas antes de conseguir responder, o homem se inclinou mais perto e disparou, como se estaria revelando um segredo mortal. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Você e Lucia estão no centro de uma rede que ultrapassa tudo o que você conhece. Essa menina, ela é muito mais do que você pensa. As palavras o golpearam com força. O olhar aterrorizado de Lucia se encontrou com Alexandre, ambos paralisados em um misto de horror e curiosidade. O que aquele homem queria dizer? Ele podia imediata e dolorosamente sentir que a verdade, por mais perturbadora que fosse, estava prestes a vir à tona. E então o homem adicionou, em um sussurro carregado de peso, enquanto a multidão se dispersava em frenesi. Você é o último que poderá salvá-la, mas se não agir rapidamente, será tarde demais. A escuridão que se aproximava era opressora, mas a urgência pulsava. Que segredos estavam ocultos atrás de tudo isso?
E por que Lucia parecia ser a chave de um mistério mais profundo? A chuva de respostas só aumentava, e qualquer coisa que tivesse parecido real começava a se desfazer. Enquanto a fumaça se dissipava e a verdade se aproximava, Alexandre sabia que o tempo deles estava se esgotando. O homem olhou em volta, e o tempo parecia desacelerar. O pânico da multidão se misturou ao silêncio que se estabeleceu quando sua declaração ecoou nas orelhas de Alexandre e Lucia. As sirenes ainda tocavam ao fundo, mas agora eram apenas um leve zumbido, enquanto a realidade começa. Alexandre sentiu um frio na espinha. Ele queria saber, mas sentia que a cada resposta, uma nova camada de escuridão se desvelava. O homem balançou a cabeça, sangue escorrendo de sua boca, sua expressão mesclando dor e desespero. É isso que eles querem. E você é o único que pode parar isso. Sua voz ragava, quebrada. Lucia olhava para Alexandre, desesperada. O que ele quer dizer, pai? O que está acontecendo? Antes que ele pudesse responder, um novo som cortou o ar. Um rugido distante, uma explosão na esquina da rua. A fumaça começou a preencher o parque. O pânico se tornou frenesi. Pessoas corriam. Gritos subiam em uníssono. Alexandre puxou Lucia, mas a confusão tomou conta. Ele não sabia para onde ir. Temos que sair agora, gritou ele. Mas a multidão os empurrava em diferentes direções. Mas em meio ao caos, Lucia parou. Seus olhos fixaram-se em algo atrás de Alexandre. Ele virou-se e o que viu fez gelar. A mulher, ainda com um olhar feroz, havia se levantado, agora com uma arma nas mãos. Uma pistola, reluzente e muito parecida com a outra que o homem caído ainda segurava, trêmulo. Ele não pode morrer. Ela repetia, como uma mantra. A verdade deve ser revelada. A tensão aumentava, a adrenalina fazendo o coração de Alexandre acelerar. Um movimento rápido e a mulher apontou a arma na direção do homem caído, enquanto a multidão recuava em terror. Não! Alexandre gritou. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que precisava proteger Lucia. Você não pode protegê-la dele! A mulher gritou, quase ensandecida. A verdade está morta se ele viver. Os olhos de Lucia se encheram de lágrimas, e tudo parecia girar. Então, uma explosão estrondosa ecoou de novo, mas não era a que vinham ouvindo. Era a queda de algo, junto a um estrondo. E foi nesse exato momento que a mulher disparou. Todos respiraram fundo, como se o ar tivesse sido arrancado deles. O homem gritou, e Alexandre se virou, mas antes que pudesse acabar o giro, tudo escureceu. Ele acordou do lado de fora do parque, sem saber como havia chegado ali. As sirenes ainda soavam ao fundo, mas agora estavam mais distantes. Olhou para o lado e viu Lucia, petrificada, mas respirando, aliviada. Contudo, havia algo diferente em seu olhar. Uma sombra obscura parecia se esconder por trás de seus olhos. Algo que até então Alexandre não havia percebido. Lucia, começou ele, hesitante. O que aconteceu? Ela não respondeu de imediato. Um silêncio pesado pairava entre eles. Então, de repente, Lucia deu um passo à frente e Alexandre sentiu um frio na espinha. Eu sou a chave, papai. Não só para o que aconteceu naquela noite, mas para toda a verdade, disse ela, as palavras saindo com um peso esmagador. A revelação o atravessou como um raio. Ele a observou, atordoado, sem conseguir acreditar. O que você quer dizer com isso? Lucia olhou para ele, e nesse olhar havia uma confusão e sabedoria que ele nunca havia percebido. Você precisa entender que todos têm segredos. O seu passado, o meu, todos eles estão entrelaçados. E se não conseguirmos confrontar isso agora, perderemos não apenas a verdade, mas tudo o que temos. As palavras dela ecoaram como um eco no abismo. Ele sentiu que estava prestes a ser engolido por um turbilhão de perguntas. O que ela realmente sabia?
E por que sentia que a verdade estava se escondendo dela? Antes que pudesse formular uma resposta, a mulher apareceu novamente, ensanguentada e com um olhar determinado. "Você não vai escapar!" ela gritou. E nesse momento, Alexandre entendeu. A verdade estava a um passo de desmoronar, e Lucia poderia ser a chave não apenas para a história que estavam vivendo, mas para tudo o que poderia vir. Por um instante, ele se viu dividido entre a urgência e o desejo de proteção. Que segredo estava prestes a ser revelado? E como isso mudaria tudo? O caos estava apenas começando. O homem olhou em volta e o tempo parecia desacelerar. O pânico da multidão se misturava ao silêncio que se estabelecia quando sua declaração ecoou nas orelhas de Alexandre e Lucia. As sirenes ainda tocavam ao fundo, mas agora eram apenas um leve zumbido, enquanto a realidade começava a se moldar numa nova e chocante figura. "Você é a chave", a mulher repetiu, seu tom quase monótono. Um olhar sombrio de fúria e determinação dominava seu rosto. "Não sabe o que isso significa." Alexandre sentiu um frio na espinha. Ele queria saber, mas sentia que a cada resposta uma nova camada de escuridão se desvelava. O homem balançou a cabeça, sangue escorrendo de sua boca, sua expressão mesclando dor e desespero. "É isso que eles querem. E você é o único que pode parar isso." Sua voz ragava, quebrada. Lucia olhava para Alexandre desesperada. "O que ele quer dizer, pai? O que está acontecendo?" Antes que ele pudesse responder, um novo som cortou o ar. Um rugido distante, uma explosão na esquina da rua. A fumaça começou a preencher o parque. O pânico se tornou frenesi. Pessoas corriam em todas as direções, gritos subindo em uníssono. Alexandre puxou Lucia, mas a confusão tomava conta. Ele não sabia para onde ir. "Temos que sair. Agora!" gritou ele, mas a multidão os empurrava em diferentes direções. Mas em meio ao caos, Lucia parou. Seus olhos fixaram-se em algo atrás de Alexandre. Ele virou-se, e o que viu o fez gelar. A mulher, ainda com um olhar feroz, havia se levantado, agora com uma arma nas mãos. Uma pistola, reluzente e muito parecida com a outra que o homem caído ainda segurava, trêmulo. "Ele não pode morrer", ela repetia, como um mantra. A verdade deve ser revelada. A tensão aumentava, a adrenalina fazendo o coração de Alexandre acelerar. Um movimento rápido e a mulher apontou a arma na direção do homem caído enquanto a multidão recuava em terror. "Não!" Alexandre gritou. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que precisava proteger Lucia. "Você não pode protegê-la dele!" A mulher gritou, quase ensandecida. "A verdade está morta se ele viver." Os olhos de Lucia se encheram de lágrimas e tudo parecia girar. Então uma explosão estrondosa ecoou de novo, mas não era a que vinham ouvindo. Era a queda de algo, junto a um estrondo. E foi nesse exato momento que a mulher disparou. Todos respiraram fundo, como se o ar tivesse sido arrancado deles. O homem gritou, e Alexandre se virou, mas antes que pudesse acabar o giro, tudo escureceu. Ele acordou do lado de fora do parque, sem saber como havia chegado ali. As sirenes ainda soavam ao fundo, mas agora estavam mais distantes. Olhou para o lado e viu Lucia, petrificada, mas respirando, aliviada. Contudo, havia algo diferente em seu olhar. Uma sombra obscura parecia se esconder por trás de seus olhos, algo que até então Alexandre não havia percebido. "Lucia", começou ele, hesitante. "O que aconteceu?" Ela não respondeu de imediato. Um silêncio pesado pairava entre eles. Então, de repente, Lucia deu um passo à frente, e Alexandre sentiu um frio na espinha. Eu sou a chave, papai. Não só para o que aconteceu naquela noite, mas para toda a verdade."
disse ela, as palavras saindo com um peso esmagador. A revelação o atravessou como um raio. No mesmo instante, a mulher que havia disparado apareceu diante deles, toda suja de sangue, a expressão em seu rosto agora mais relaxada, quase num sorriso. Parabéns, Lucia. Você finalmente se lembrou. A mulher se virou para Alexandre. A verdade é que você é o que mais teme. O que você quer dizer? Ele perguntou, confuso. A mulher fez uma pausa, como se estivesse pensando se deveria dizer ou não. Então, com um sorriso sombrio, revelou: você não é o pai dela. Nunca foi. Eu sou a verdadeira mãe dela. As palavras dela pairaram no ar como um tiro, e o tempo pareceu congelar. Alexandre olhou para Lucia, que agora tinha os olhos arregalados, a boca ligeiramente aberta. O chão sob seus pés se desfazia. O quê? Alexandre sussurrou. Seu corpo inteiro tremia. Como assim? Lucia é filha de outro homem. Um homem que eu... A mulher hesitou, como se tentasse encontrar as palavras. Um homem que precisa ser protegido. O caos ao redor deles desapareceu. A revelação o atingiu com uma força devastadora. Sua visão se embaçava. Tudo o que ele acreditava saber despencou, e as peças do quebra-cabeça só faziam sentido agora. Lucia olhou para a mulher, sua mãe verdadeira, sem crueldade, mas com uma confusão imensa. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e ela parecia perdida entre duas realidades. O que significa isso? Gritou Alexandre, sentindo-se tonto, como se as cores do mundo começassem a desbotar em um cinza sombrio. O passado deles estava desmoronando, e ele percebeu que nada do que havia vivenciado poderia ser chamado de verdade. Enquanto o silêncio pairava sobre o parque, as revelações macabras e a sombra do mistério começaram a se formar em torno deles, um labirinto de segredos, histórias não contadas e promessas quebradas. E Alexandre sabia que, se não fizesse algo rapidamente, tudo o que amava poderia desmoronar em um instante. E assim, o terror da verdade estava apenas começando. O peso das palavras da mulher parou o tempo para Alexandre e Lucia. Ele queria gritar, dizer que não era verdade, mas a taça da realidade transbordava em sua mente. Eu sou a verdadeira mãe dela. Ele olhou para Lucia, e a confusão em seu olhar era devastadora. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. O desespero a envolvia como uma sombra. Isso não pode ser verdade, Alexandre exclamou, o nó na garganta crescendo. Eu estive aqui para ela. A mulher deu um passo em direção a eles. O olhar dela era intenso, quase predatório. Você pode ter estado, mas não é o que ela precisa. Não é quem você pensa ser. Antes que Alexandre pudesse processar essas palavras, um barulho ensurdecedor ressoou atrás deles. Ele se virou rapidamente. Uma fumaça espessa começou a subir de um dos prédios próximos. Um incêndio. Um alvoroço tomou conta da multidão, agora em pânico total. Gritos e correria geraram um caos incontrolável. O ar estava pesado, e o calor das chamas começava a se misturar ao terror que permeava o parque. Lucia, precisamos sair daqui, agora! Gritou Alexandre, puxando a menina pela mão. Mas Lucia estava paralisada, a expressão assustada, fixada no rosto da mulher que se dizia sua mãe. Ela está certa, Alexandre. Você precisa saber a verdade sobre sua origem também. A mulher gritou, seus olhos brilhando com um fervor que misturava raiva e verdade. O mundo começou a girar. A confusão em sua mente se multiplicava. O que ela queria dizer? Ele não era apenas o pai adotivo de Lucia, mas também parte de algo muito maior. O medo o envolveu, e ele tentou proteger Lucia enquanto as pessoas se afastavam, lutando para escapar da tragédia iminente. Você é parte disso, Alexandre. Você tem uma ligação que nunca poderia imaginar.
insistiu a mulher. Alexandre não conseguiu se concentrar. A cada palavra que ela dizia, seu coração batia mais rápido. O calor do incêndio se intensificava e a fumaça aproximava-se. Num movimento abrupto, Lucia puxou a mão de Alexandre de volta, como se uma nova determinação tivesse surgido nela. Não, papai. Eu preciso saber. Eu preciso conhecer a verdade. Você não sabe o que está pedindo. Você não tem ideia do que essa mulher é capaz. Alexandre gritou, a angústia quebrando sua voz. Ele olhou em volta, queria encontrá-la desesperadamente. Do fundo da multidão, ouvindo os gritos e o pânico, um homem surgiu. Ele tinha um ar familiar. Sim, era Fernando, um amigo de Alexandre, alguém que havia estado ao seu lado em momentos difíceis. Mas o olhar de Fernando era sombrio, carregando um peso que Alexandre não conseguia ignorar. Alexandre, você precisa saber, Fernando clamou, ofegante. A verdade é que Lucia não é apenas uma chave. Ela é a razão pela qual eles querem você e ela. As formas desesperadas da multidão tornaram-se palcos de passagem. A desconexão começava a despedaçar seu entendimento. Lucia virou-se para Fernando, mais confusa do que nunca. O que você quer dizer com isso? E nesse momento impactante, Fernando puxou algo do bolso, uma pequena caixa. Ele a abriu. Dentro havia um colar com um pingente que brilhava mesmo sob a fumaça, o símbolo de uma organização secreta ligada ao passado de Alexandre. Isso é o que eles querem. Lucia é a última sobrevivente da linhagem. E você é o único que pode protegê-la, insistiu ele, sua voz apressada. As palavras de Fernando caíram como uma bomba, e Alexandre gelou. Ele olhou para Lucia, e enquanto suas mãos tremiam, cada pedaço do quebra-cabeça se movia em sua cabeça. O que estava acontecendo? O que mais estava por trás de tudo isso? As chamas começaram a avançar, e o calor se intensificou ainda mais enquanto a realidade se despedaçava ao redor deles. O que mais estava oculto? Que verdades eles ainda precisavam enfrentar? E como isso mudaria suas vidas para sempre? Com a fumaça obscura se multiplicando, Alexandre percebeu que o que estava em jogo era mais do que apenas o passado. Era o futuro deles que estava em dúvida. O calor das chamas se espalhava pelo ar, e o caos na multidão parecia estar em um frenesi total. Alexandre, ainda sob o impacto da verdade revelada, sentiu que precisava fazer algo. Lucia estava ao seu lado, angustiada, enquanto a mulher que se dizia sua mãe olhava para eles com um misto de raiva e desespero. O incêndio atrás deles começava a tomar proporções ameaçadoras. Não, eu não posso deixar que isso aconteça, Alexandre gritou, segurando Lucia pela mão. Ele sabia que precisava proteger a filha, mesmo que não fosse sua por sangue. No entanto, a conexão que eles tinham transcendia tudo. Lucia olhou para ele, com os olhos cheios de lágrimas. Eu quero saber a verdade, exclamou, com uma determinação feroz. O medo estava lá, mas também havia coragem em seu olhar. Era como se ela estivesse disposta a enfrentar o mundo. Você não entende o perigo em que estamos, Alexandre respondeu, a voz embargada. Mas no fundo, ele sabia que as palavras não eram apenas uma proteção, mas também um apelo a si mesmo. Enquanto isso, a mulher avançou um passo à frente, a arma ainda firme em sua mão. Se você não entender a verdade agora, vai perder tudo, gritou, sua voz penetrante ecoando no ar em chamas. Fernando, ainda ao lado, ficou mais perto. A expressão dele era grave. Precisamos ir. A cidade inteira está prestes a ruir. O que você vai fazer, Alexandre? Vai deixar Lucia em perigo? A palavra perigo reverberou em sua mente. Tudo se desenrolava como um filme horrível. Ele percebeu que não poderia mais hesitar.
As vidas deles dependiam de suas decisões. Seria mais fácil fugir, mas isso significaria abandonar Lucia e a nova vida que agora faziam juntos. Ele respirou fundo, o nó na garganta ainda apertado. Lucia, escute! Ele quase implorou. A verdade é brutal e pode ser mais perigosa do que imaginamos. Mas precisamos enfrentar isso. Precisamos encarar o que está por vir, juntos. Os olhos de Lucia brilharam com um novo entendimento. Finalmente, ela sentiu e juntos os dois se viraram para a mulher. Vamos descobrir a verdade, Alexandre disse com firmeza. Não há como se esconder do seu destino, a mulher gritou. Mas atrás dela o fogo avançava, as chamas agora tocando seus pés. O desespero começava a entrar em sua voz. Então, vamos resolver isso agora, Alexandre desafiou, determinado. O homem que havia caído ao chão ainda estava lá, e as últimas palavras dele ecoavam na mente de Alexandre. Ele era parte de algo muito maior, que nós seríamos apenas as peças de uma verdade ancestral e Lucia tinha um papel vital. Seria daquela forma que eles encontrariam um caminho? Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, a mulher, em um gesto de desespero, lançou a arma longe e Alexandre viu a transformação em seu olhar. Ali, em um momento de fraqueza, talvez ela também quisesse a verdade. Quando a fumaça começou a se dissipar e o grito da multidão se tornava indistinguível, Alexandre tomou coragem. Ele segurou Lucia com firmeza e caminhou em direção à mulher. Vamos juntos, precisamos resolver isso. Não podemos continuar assim. Sabemos que a verdade nos libertará. As chamas estavam ali e eles tinham um caminho a desbravar. Mas talvez, apenas talvez, a verdadeira liberdade estivesse na revelação. Com Lucia ao seu lado, Alexandre fez a única coisa que sabia: avançar em direção ao desconhecido, sem mais medos. E enquanto o mundo girava ao seu redor e os ecos do passado começavam a desaparecer, uma nova jornada estava prestes a começar. Mas agora, e você? O que vai fazer com a verdade que acabou de conhecer? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você sempre será o primeiro a receber tudo novo.